Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode sentar dando glória a Deus. Queridos, levanta a mão nessa noite quem acha que o homem, ele é o único sacerdote da casa. Levante a mão. Quem acha que a mulher também é uma sacerdotisa da casa? Levanta a mão. Olha, está melhorando. Agora quem acha que os filhos também são sacerdotes da casa? Tem poucos. Tem poucos. Vamos ver, como nós estamos no culto da família com o tema a mulher sacerdotisa da família. Quando nós falamos sobre esse tema, às vezes não soa muito bem aos nossos ouvidos, porque a gente está acostumado em tudo ser o homem. O homem é o cabeça, o homem é o liderança, é o homem provedor, é o homem que ensina, é o homem que cuida, é o homem isso e o homem aquilo. Mas nós vamos ver, de acordo com a palavra do Senhor, o que é que a Bíblia nos fala sobre sacerdotes e quem são os membros da família que Deus levantou como sacerdote. Olha para o seu irmão que está ao seu lado aí, porque eu estou vendo aqui a face de todo mundo. Fala assim com o cotovelo do lado dele assim, ó. E assim, ó. Não durma não que ele acorda. Quando eu mandar você sacudir, chega do lado dele e balança assim, viu? 1 Pedro capítulo 2 que nós lemos. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz que todos nós, vós porém sou raça eleita, sacerdócio real. Para nós falarmos um pouco de sacerdote, precisamos entender qual é o ofício do sacerdote no Antigo Testamento. Precisamos entender o porquê que Deus levantou sacerdotes na Antiga Aliança. Para isso, é necessário nós irmos para o livro de Gênesis, capítulo 3. A Bíblia diz que quando Deus cria os céus e a terra, dentro da terra, Deus levanta um lugar chamado Jardim do Éden. E dentro desse lugar do Jardim do Éden, Deus levanta Adão e Eva. E a palavra de Deus para Adão é: olhe, cuidai de tudo, lavrai a terra, comei da terra, crescei e multiplicai-vos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus todos os dias a colocar Adão e Eva lá dentro do Jardim do Éden, Deus não deixava eles sozinhos. A Bíblia diz que no virar da tarde, Deus ia lá no Jardim do Éden e batia um papo com Adão. Conversava com Adão, conversava com Eva. Eu posso ver Deus conversando com Adão, falando: meu filho, você está vendo todos esses animais aqui? Comece a colocar os nomes a partir de hoje. E eu posso ver Deus indo lá no outro dia no olho perguntando: e aí, Adão, aquele que anda ali de 4 patas, que gosta de comer capim, qual foi o nome que você colocou nele, Adão? Ali vai ser um cavalo, ali vai ser um boi, porque a Bíblia diz que Deus deu a Adão o poder de colocar o nome em todas as coisas. Mas houve um dia que Deus olha para Adão e diz assim: olha, aqui no lugar que eu preparei para você, aqui existem 2 árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. No dia que tu comer dela, certamente tu morrerás. Mas a Bíblia diz que Satanás, que estava lá nos céus, que subiu ao trono, ele que cuidava, que o nome dele antigamente era Lúcifer, ele cuidava do louvor a Deus. Nenhum anjo poderia entrar na presença de Deus se Lúcifer não permitisse, porque ele é o anjo que cuidava da adoração de Deus. E quando ele desce para a terra, que foi construída por Deus, ele estava compondo a sua canção para subir os céus e adorar o Senhor. Mas de repente entra algo dentro do seu coração e ele diz: subirei aos céus, serei semelhante ao Altíssimo. Só que Deus não dá sua glória para ninguém. E ele é expulso do céu, e quando ele desce, ele leva até essa parte dos anjos que se transformaram em demônios. Com isso, a serpente ficou endemoniada, ou seja, o demônio que desceu do céu, que era anjo, e agora virou demônio, desceu do céu, entra na serpente. E ele olha para a mulher e diz assim: ei, está vendo aquele fruto ali?
Vê que coisa bonita, vai comer ali. Ela, não. Deus disse que no dia que nós comermos, morreremos. Aí a serpente falou, que nada. Deus só não quer que você seja igual a ele. Aí a Bíblia diz que a mulher come, dado o fruto para Adão. E um certo dia Deus vai visitar Adão e Eva como era de costume. E Deus pergunta, Adão, onde estás? Quando Deus pergunta a Adão aonde estás, Deus não estava falando de um espaço geográfico dentro do jardim do Éden. Deus estava perguntando, aonde está você com a sua moral espiritual? Onde está você, homem moral? Aí Adão fala, Senhor, ouvi a tua voz e temi e me escondi atrás da árvore. E Deus, quem te disse que tu estava à luz? Ele diz, aí começa agora, olha, a mulher que tu me deste. Mas a ordem de Deus foi dada para Adão, para ele cuidar da mulher, cuidar dos animais e lavar a terra. A Bíblia não fala isso, mas eu creio que se Adão não tivesse comido do fruto que Eva deu, Deus matava ela e recomeçava tudo de novo. A Bíblia não fala, eu creio dessa forma. Mas ele comeu do fruto. E Deus perguntou, por que tu comeu? Ele é a mulher que tu me deste. Aí Deus vai para a mulher, por que tu comeu? Foi a serpente. Aí Deus, espera aí, por causa de uma desobediência de uma família, olha o que aconteceu. Deus vai lançar 4 sentenças. Deus olha para Deus assim, está vendo aqui o jardim do Éden? Esse lugar que eu lhe dei para você cuidar, lavrar, ter de tudo do bom e do melhor. A partir de hoje, estou lhe tirando do jardim do Éden e tu vai comer do suor do teu rosto. É gostoso comer do suor do rosto? Bater cartão, cumprir horário, pegar peso e por aí vai. Depois eu olho para a mulher e digo assim, e você, a partir de hoje tu dará luz e com muitas dores. Ai das mulheres que fazem parte normal. E das cesarianas também, né? Porque depois o negócio fica estreito. Aí Deus agora, por causa de um pecado da família, Deus olha para quem agora? Para a terra. Produza cardos, espinhos e abrolhos. É por isso que hoje que tem regiões da nossa cidade que são secas, não produz. Maldição lá do Éden. A sentença recaiu sobre lá. Aí a melhor sentença que eu achei foi que Deus falou para a serpente. A partir de hoje, tu vai se rastejar pela terra. E tem mais, vai nascer um da barriga da mulher. E ele vai se levantar e vai esmagar a sua cabeça. Mas aí vem uma consequência pior. O homem agora se separa de Deus. Deus já não vai mais no jardim do Éden falar com o homem. O homem já não tem mais o livre acesso de dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Porque os céus agora estão cerrados. Não existe mais ninguém que busque a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que todos os pecados e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Deus agora não sai do céu para vir à terra conversar com mais ninguém. Porque o homem agora se torna pecador. Então, dentro desse cenário, se levanta 2 cargos importantes. Quem são esses? Os profetas e os sacerdotes. Mas hoje nós vamos falar de sacerdócio. Quem eram os profetas? Era o homem que entregava a mensagem de Deus para o povo. E quem era o sacerdote? Era aquele que intercedia pelo povo. Os dois andavam em união. O sacerdote entrava no templo, falava com Deus, Senhor, perdoa o povo, tenha misericórdia. E Deus dava resposta ao profeta, e o profeta falava ao povo. É por isso que o profeta nunca vai entender o sacerdote, minha pastora. Só que hoje eu não vou falar de sacerdote constituído por Deus na igreja. Vamos falar de sacerdócio da família. Aí já é outro mistério lá. O profeta, mas eu quero falar isso, que o profeta nunca vai entender o sacerdote. Quem tem um ministério profético, ele vai chegar no lugar, porque Deus disse e tal, se conserta, tal, pá, pá, aquela coisa toda. Aí o cara está lá, recebeu uma mensagem, às vezes o profeta ali não filtra como ele vai entregar, aí a bomba cai no colo de quem? Do sacerdote. Eita, o sacerdote agora vai ajeitar.
Minha filha é assim, ele quis falar assim, não fica assim não. Mas os dois entram em conjunto. O profeta nunca vai entender o sacerdote, porque o negócio do profeta é ferro, ferro, pau, pau, pedra, é pedra. Já o sacerdote não. Ele entrega a mesma mensagem que o profeta, mas de uma forma que em você venha gerar entendimento, você venha gerar consciência e venha se arrepender. Você viu como João Batista chegou no cenário diante dos fariseus? Raça de víboras, cobras venenosas. Meu Deus. Aí chega João, o filho amado, como um sacerdote. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado que é o Senhor. Dá para entender a diferença do profeta e do sacerdote? O sacerdote vai entender o profeta, mas o profeta muitas das vezes não vai entender o sacerdote. O profeta muitas vezes vai dizer aqui, se eu fosse eu fazia isso, metia fogo, orava para Deus matar, a mulher e acabou. Muitas das vezes o seu profeta vem, mas não tem visão. Será que sou eu que estou enxergando isso? Será que sou eu que estou vendo isso? Então o sacerdote, eu estou enxergando. Só que não é eu que faço, quem faz é o Senhor. Aleluia! Aleluia! E o pior prejuízo que o povo teve foi que Deus se afastou. E sabe o que Deus fez? Olha, fez isso aqui, ó. Está vendo essa cortina? Colocou um véu de separação entre Deus e os homens. Tudo que eu for pegar hoje, você vai pensar, nós estamos aqui desse lado e Deus está aqui, atrás da cortina. Foi isso que aconteceu com a gente lá no Jardim do Éden. E Davi é bem profundo que ele vai dizer: em pecado concebeu-me a minha mãe. Quando você já nasce, querido, queridinha, já nascemos no pecado. Aí, quando nós temos a consciência, que hoje não era consciência, antigamente era 7 anos, que a igreja cristã falava, criança até 7 anos não vai para o inferno, mas as coisas hoje, ó, mudou. O entendimento, a ciência, as coisas para gerar entendimento da criança, já é muito bem antes. Quer dizer que a criança, com 3, 4 anos, já tem o entendimento, né, o botão do Google, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, já sabe onde fazer, onde baixar arquivo, onde subir arquivo, já sabe enviar e não consegue entender que Jesus é o Salvador e Libertador? Será? Então Deus separou o homem, ou seja, a família dele. Não tinha mais livre acesso. Então, dentro desse cenário, Deus levanta os seus profetas e os seus sacerdotes. Mas vamos falar nessa noite sobre sacerdote. Para nós entendermos lá na frente, o sacerdote ele tinha 3 ofícios. Diga comigo, 3 ofícios. Diga comigo, o primeiro. Entrar na presença de Deus. Vamos. Esse é o primeiro ofício do sacerdote. Homem nenhum poderia se chegar-se a Deus a não ser sacerdote. Homem nenhum poderia sacrificar a Deus a não ser o sacerdote. Homem nenhum poderia levantar a sua voz para falar com Deus a não ser o sacerdote. O primeiro ofício do sacerdote era entrar na presença de Deus. Só que para entrar na presença de Deus, Deus estabeleceu algo. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu normas, Deus estabeleceu como seria o lugar. Então Deus levanta Moisés e levanta o tabernáculo, o lugar onde Deus ia falar através do sacerdote. Vamos colocar que esse lugar da ministração do louvor é chamado de átrio. Aonde eu estou aqui em cima é o lugar santos e atrás da cortina, Santo dos Santos. O tabernáculo é dividido em 3 partes: átrio, santo e Santo dos Santos. Então o sacerdote, ele subia uma vez ao ano para o lugar santíssimo, Santo dos Santos, para falar com Deus e pedir perdão pelos pecados. Esse dia que o sacerdote subia, lá em Israel, os judeus tinham esse dia como o dia mais sagrado do calendário, porque era conhecido como o dia de Yom Kippur, conhecido mais como o dia do perdão. E o sacerdote ia para o lugar santo dos santos para poder adorar a Deus
e levar o povo, os pedidos do povo para Deus. Só que dentro do tabernáculo existia a cortina. Era o véu. Ninguém entrava lá. Só o sumo sacerdote. E ainda tinha um porém. Quando ele ia entrar no lugar santo dos santos, a Bíblia diz que ele chegava aqui no ato, amarrava uma corda nos seus pés, colocava um sino amarrado do lado da sua calça, umas romãs para poder filtrar o som do sino, porque o sino é estridente, e ele entrava no lugar santo dos santos. Se Deus não aceitasse o pedido dele, a Bíblia diz que caía fogo do céu, matava o sumo sacerdote, e o povo que estava aqui do outro lado puxava ele pela corda todo queimado. Meu Deus. E às vezes nós queremos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Aí nós dizemos assim, ó: estamos no tempo da graça. O livro de Salmos vai dizer: ninguém entre na presença de Deus de mãos vazias. E esse sacerdote, quando não era aceito, Deus matava ele. Quando Deus não matava, ele chegava até o lugar santíssimo. E aqui que era o tremendo que acontecia, que nem todos tinham acesso a isso aqui. Porque havia uma cortina. Então quando o sacerdote entrava, havia a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca da aliança, ele vinha com sangue de animal, para poder trazer o sacrifício para Deus, para perdão do povo. Aí a Bíblia diz que ele pegava, quem já viu na igreja católica, quando o padre pega aquele negócio com água, fica assim, ó, jogando o povo. Quem já viu isso? Levanta a mão aí. Se esconda não, que tu já foi católico, viu? Vem levantar a mão. Isso aí que ele faz, vem daqui, ó. O sacerdote entrava, pegava o sangue do animal e ele espargia sobre a arca da aliança. Quando ele espargia esse sangue, em cima da arca da aliança, tinha uma tampa que tampava ela, chamada propiciatório. O propiciatório estava revelando que Deus estava aceitando o pedido do povo. Só que em cima da tampa havia 2 querubins forrados de ouro, representando a glória de Deus, e a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E dentro da arca havia a tábua dos 10 mandamentos. Quando ele ia pedir perdão pelos seus pecados, dentro da arca tinha a tábua dos 10 mandamentos, que revelava o mandamento de Deus para o povo de Israel, a lei de Deus para o povo de Israel, a lei para guiar o povo no seu comportamento moral e espiritual. Então as tábuas da aliança representavam o mandamento de Deus para o povo. O que tinha mais dentro da arca? Tinha a jarra de maná. Lembra que quando o povo estava no deserto morrendo de fome, e Deus fez maná descer do céu do nada? Então o maná dentro da arca simboliza a provisão e a fidelidade de Deus para te abençoar no momento de dificuldade. Aleluia. O que mais tinha dentro da arca? Tinha a vara de Arão. Quando Deus foi levantar os sacerdotes, Deus chama 12, um de cada tribo. E a Bíblia diz que eles pegam as suas varas, colocam diante de Moisés. E Moisés fala: a vara que florescer, esse será o sacerdote. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. O que quer dizer com isso? Deus estava guiando para liderança. Que isso tem uma coisa muito forte. Depois nós vamos falar sobre isso. Então a primeira coisa do sacerdote, o primeiro ofício, era entrar na presença de Deus. Porque ninguém mais poderia entrar na presença de Deus. Se o sacerdote que fazia todo o sacrifício, todo o ritual, para entrar no lugar santo dos santos, Deus não aceitava, matava ele, imagina aí você naquele tempo. Eu acho que eu não chegava nem na porta do átrio. Lá mesmo eu já era queimado. Porque tinha um átrio, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos, que só o sacerdote entrava naquele lado lá. Aliás, o sumo sacerdote, que o sacerdote entrava para o lugar santo. Primeira coisa, entra na presença de Deus. Segundo ofício do sacerdote, interceder pelo povo de Deus com sacrifício. O segundo ofício do sacerdote
era interceder pelo povo diante de Deus com sacrifício. Primeiro ele entrava e depois ele intercedia. Agora preste atenção à condição moral e espiritual que nós nos encontrávamos. Quando o sacerdote intercedia pelo povo com sacrifício, olhe só o que acontecia. Primeiro o sacerdote pegava um novilho e pegava um bode. O novilho é pelo pecado de quem? O novilho era para expiação do pecado do próprio sacerdote. E o bode era pelo pecado do povo. Veja a condição que nós nos encontrávamos. Aí a Bíblia vai dizer que ele matava o novilho pelo seu pecado, matava o bode e espargia pelo pecado do povo. Quando o sacerdote saía do lugar santo dos santos, ele saía, ia no outro bode, que eram dois, no segundo bode, colocava a mão sobre o bode, transferia o pecado de Israel para o bode e soltava ele pelo deserto. Vai morrer lá, meu filho. Aí ele entrava pela segunda vez no lugar santo dos santos. Aí agora sim, eram dois novilhos, um por ele e o outro pelo povo. Dá para entender a condição que nós nos encontrávamos? Dá para entender a condição que nós nos encontrávamos? Por isso que hoje tem um ditado no nosso meio, quando alguém faz alguma coisa, aí, foi você? Não. Foi você? Não. Foi você? Não. Aí a gente fala, ali está procurando um bode expiatório. Vem daí, ó. Que antigamente colocava-se a mão sobre o bode, transferia o pecado e vai. Primeiro ofício do sacerdote, entrar na presença de Deus. Segundo, interceder pelo povo diante de Deus com sacrifício. E terceiro, ensinar o povo a palavra de Deus. O sacerdote tinha a incumbência de chegar dentro do arraial, reunir o povo e ensinar as tábuas da lei e dos mandamentos. Para você não esquecer, fala comigo. 3 ofícios do sacerdote. 3 ofícios do sacerdote. Desse jeito aí eu vou parar e vou me embora. 3 ofícios do sacerdote. 3 ofícios do sacerdote. Entrar na presença de Deus. Interceder pelo povo com sacrifício. E ensinar o povo a palavra de Deus. Vamos lá, você já entendeu o ofício do sacerdote. Antes da lei de Moisés, alguns pais de famílias, eles tinham esse ofício de ser o sacerdote da casa. Ele sacrificava, ele orava, intercedia a Deus. Deus muda isso quando levanta Moisés. Aí Deus manda construir o tabernáculo, como eu já falei com vocês aqui. E Deus escolhe Arão para ser o sacerdote. E os descendentes de Arão, ninguém mais poderia ser sacerdote, a não ser Arão e os seus sacerdotes. Mas acontece algo, queridos. Aí agora entra Jesus no cenário. Aí agora Jesus vem e muda todo o sistema sacerdotal. Abre aí, minha querida, Hebreus capítulo 7, versículo 26. Pode olhar ali para vocês. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Jesus vem agora e muda todo o contexto de sacerdote. Olha o que Jesus fez. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício. Olha, na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício. Quando Jesus chega e diz assim, olha, não precisa mais oferecer sacrifício. Aleluia. Quando eu descobri isso, não estou falando mal, me perdoe se tem alguém aqui no catolicismo, estou falando de mim, não estou falando mal, cada um com a sua crença. Eu fiquei chateado quando eu li esse capítulo, porque outrora eu carregava a cruz nas costas, outrora eu pegava aquelas coisinhas e ficava rezando com aquelas bolinhas, me cansando minha saliva, e Jesus já fez todo o sacrifício. Oh, glória! Que não necessitasse como dos sumos sacerdotes. Fazia todo aquele sacrifício e ainda corria o risco de ser morto. Mas Jesus fez todo o sacrifício e hoje eu não corro risco de morte. Meu risco agora é de vida eterna. Glória a Deus!
seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Observe, o sumo sacerdote, pode botar a cabeça. O sumo sacerdote, ele fazia esse sacrifício primeiramente pelo seu pecado, depois pelo do povo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fez uma única vez. Ele fez um único sacrifício. Que sacrifício foi esse? A cruz do Calvário. Aleluia. Quando ele chegou até a cruz do Calvário, que ele morreu, ele disse assim, ó, está consumado. Ele estava dizendo, olha, não vai mais ter derramamento de bode, não vai mais ter derramamento de novilho, não vai mais ter que, vocês têm que precisar de alguém para falar com Deus, não, ó, está consumado. O véu do tempo está se rasgando hoje, e eu estou devolvendo o livre acesso a vocês. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eu estou trazendo isso para vocês entenderem lá na frente sobre o sacerdócio da família. Olha o que Jesus vai dizer. Lembra que eu te falei? O sacerdote entrava na presença de Deus para poder levar as orações do povo. Só que o povo só tinha alguma resposta se tivesse profeta. Porque era o profeta que trazia a resposta para o povo. Então nós tínhamos dois mediadores. Precisávamos do sacerdote e precisávamos do profeta. Aí quando Jesus morre na cruz, Timóteo vai escrever: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Ele agora é o intermediador entre Deus e os homens. E agora esse véu que separava você do lugar santo dos santos, todos agora têm acesso. Porque a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos livre acesso à presença dele. Olha como Jesus ele muda a questão do sacerdote. Vamos voltar agora para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos ver quem estudou português. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 que nós lemos. A Bíblia diz: aleluia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vamos lá, vamos para a gramática. Cadê os universitários daqui? Cadê quem está estudando? Cadê? As crianças, adolescentes. Vamos lá. Jesus ele muda toda a lei. Quando a Bíblia está dizendo vós, ele está falando de qual tipo de pronome aí? Vós, ele está falando sobre pronomes pessoais. E esse pronome pessoal que é eu vou simplificar para entender melhor. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu amo, tu amas, ele ama. Vocês estão entendendo agora? Então Jesus vem, e quando Jesus vai falar de um povo, ele diz vós. Ele está dizendo no. Então o sacerdote dentro da sua casa hoje é o pai, é a mãe e é o filho. Aleluia. Todos dentro da casa são sacerdotes. Calma que você deve estar perguntando, o homem aí deve estar perguntando, mas eu não sou cabeça? Calma. Você precisa entender primeiro que todos dentro de casa são sacerdotes. Observe que quando Deus ele vai falar da pessoa dele, porque como eu disse agora, que os pronomes pessoais eles servem para substituir nome. Ou seja, se eu chegar para o pastor e falar assim: pastor Elina, tu vai para a vazinha, eu posso substituir o nome dela com um pronome. Tu vai para a vazinha. Então Deus, quando ele fala da sua pessoa, ele sempre usa no singular: eu sou o que sou. Quando Deus vai falar do seu povo, ele vai para o plural: vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Então o sacerdócio dentro de casa, ele é representado pelo pai, pela mãe e pelo filho. Pelos filhos. Então o que acontece, querido? Por que então onde é que fica o pai e a mãe como liderança? Observe, se você é sacerdote, se a mulher é sacerdote, se o filho é sacerdote, qual é o papel do pai e da mãe como sacerdote? Promover o exercício do sacerdote e ajudar os seus filhos a serem uns bons sacerdotes. Na minha casa eu sou sacerdote. Minha esposa é um sacerdote.
meus filhos, Lara e Felipe, são sacerdotes, mas eu que vou promover esse desenvolvimento sacerdotal dentro da minha casa. Aleluia! Dá para você entender agora? Todos são sacerdotes. Porque qual é o papel do sacerdote? Entrar na presença de Deus. Lembra o papel do sacerdote? Entrar na presença de Deus, interceder pelo povo e ensinar a palavra de Deus. Então você dentro da sua casa, você entra na presença de Deus, intercede pela sua família e ensina a sua família a palavra de Deus. Eu já falei uma vez aqui, e vou falar mais uma vez. Eu vi o efeito de você ensinar o seu filho dentro de casa. Há um tempo atrás, quando o Felipe estudava no SESC, ele começou a evangelizar os colegas dentro da sala. Só que do jeito que a professora mentia para ele, falou assim: professor, aqui mente é filho do diabo. E ela começou a me chamar porque ele estava pregando na sala. Falei: peraí, professor, pelo amor de Deus, você quer que eu impeça meu filho de pegar dentro da sala? Não tem como. Ele estava, meu filho é um sacerdote, eu sou um sacerdote, e eu estava promovendo o sacerdócio dentro da minha casa. Dá para você entender? Seu filho será um sacerdote espelho do pai. A forma que você se comporta como um sacerdote, a forma como você adora a Deus, a forma como você vem frequentemente aos cultos, a forma como você prioriza as coisas de Deus, assim será o sacerdócio dos seus filhos e os filhos dos seus filhos dentro da sua casa. Esse é o ofício do sacerdote. Agora vamos lá, para nós encerrarmos. Gênesis capítulo 11. Estou correndo porque eu tenho que ir embora. Gênesis capítulo 11. Precisamos ser sacerdotes na nossa casa. E esses sacerdotes colocados sobre nós é algo muito, muito forte no reino espiritual. A gente não tem noção. É algo muito forte. Você lembra que quando Deus, ele foi levantar Saul, porque o povo queria um rei. Aí a Bíblia diz que Saul foi para a guerra. E era costume naquela época que antes de levantar a espada para guerrear, o povo levava um novilho, matava, sacrificava a Deus, para poder Deus receber e depois entregar a vitória. Aí a Bíblia diz que Saul está na guerra. Vixe, veio o inimigo. O sacerdote não chegou ainda, e agora? O inimigo vai me matar. Só que Saul vai lá, mete a mão, mata o novilho, oferece o sacrifício a Deus. Quando ele termina de oferecer, o sacerdote chega. Foi o que tu fez? Ele: não, tu demorou de chegar, a guerra estava vindo, os inimigos, eu ofereci o sacrifício, nós íamos morrer. Aí Deus toma um sacerdote assim: por causa disso, o teu reino será rasgado. E ele perdeu o reino. Aí o sacerdote foi orar: Senhor, perdoa Saul, deixa ele com o reino. Aí Deus olha para nós e diz assim: por que tu está orando por algo que eu já rejeitei? Não tem jeito. A sua casa é seu sacerdócio. Não entregue a ninguém para orar por ela, para colocar a mão na cabeça dos seus filhos, para trazer palavra profética para a sua esposa, seja lá quem for. Levante, estou falando para os homens, levante a sua cabeça de sacerdote e exerça o sacerdote dentro da sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Saul que me engano não era dele. Deus falou: olha, estou rasgando o sacerdote. É por isso que hoje está dessa forma. Filhos, do jeito que estão, as coisas dentro de casa acontecendo, ou não está exercendo o ofício de sacerdote, ou está entregando para outra pessoa, ou para outros objetos chamados internet. Aí que tipo de sacerdócio está sendo exercido? Que tipo de sacerdócio? Deus está levantando os sacerdotes desse lugar. Aleluia. Altares serão construídos. E Deus vai trazer de novo um avivamento nas famílias. Tudo isso que tem acontecido dentro do seu lar, volto a falar como nós pregamos lá no passado sobre a alma.
Volto a falar, os seus filhos se encontram dessa forma, e hoje você está pagando um preço, orando, pedindo a Deus, sabe por quê? Não exerceu o sacerdócio. Pelo contrário, foi boca de maldição para o seu filho. Menino retado, menino ruim, não presta, puxou não sei quem, já que vai morrer, isso aí não vai ser nada. Isso aí é forma de exercer o seu sacerdote. Exerça o seu sacerdócio dentro da sua casa. Você é um sacerdote levantado por Deus, e esse sacerdote foi comprado pelo sangue de Jesus. Você precisa levantar o seu sacerdócio dentro da sua casa. Ou o que é mais importante? Os seus negócios, a sua vida particular, a correria do seu dia a dia, ou a sua família? Que tipo de sacerdote nós somos? Aliás, não vou lhe perguntar que tipo nós somos, porque só existe um tipo de sacerdote: aquele que leva o povo para a presença de Deus, que intercede pelo povo e que entra na presença de Deus. O que passou disso já não é mais sacerdote. E a gente fica, é aquilo outro, é aquilo outro. Meu Deus, por que isso? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Quem foi o homem na Bíblia, minha pastora, que eu me esqueci agora, que era um sacerdote, deixou de exercer o papel e os filhos dele começaram a bagunçar na casa? Eli. Muito bem, obrigado que eu me esqueci. O cara exercia o sacerdote dele, os filhos dentro da casa, louvando, adorando, sacrificando o Senhor, tudo bom. Quando ele deixa a coisa Miguel, aí os filhos agora vão fazer tudo que é bom. Vamos para a nossa linguagem. A gente está lá como sacerdote, levando os filhos para a igreja, porque esse negócio de crente de 12, 13, 14 anos, não vou para o culto não. Vai sim. Você mora debaixo da minha casa, está comendo o meu feijão, eu que lhe sustento, você vai para a igreja. Glória a Deus. Pergunta como é lá em casa lá. Eles não vêm falar comigo, já vai para a mãe, porque mãe tem coração mole, né? É chamada sacerdotisa do coração frouxo. Aí ela já sabe como eu sou, ela sai de banda e fala: pergunta pro teu pai. Aí sabe o que eles fazem? Nem me pergunta, já bota a roupa e diz: vamos pai, vamos. Eu vi uma história de um pastor que o filho fez 18 anos atrás de maior. E o pai fala: vamos para a festa com meus colegas. Não vai não. E ele lá: tá bom, eu fico em casa. Pai, eu quero ir para a balada, tudo isso aqui. Não vai não, você ainda é de menor. E ele: pai, eu quero fazer isso. Não vai não, que você ainda é de menor. Aí o filho ficou caladinho. O pai fez aniversário de 18 anos e ficou maior. Aí ele: dia do meu aniversário, eu estou de maior. Eu quero dizer que a partir de hoje eu vou para as festas, chego a hora que eu quiser, visto a roupa que eu quero, faço o que eu quero, porque eu sou de maior. Aí o pai se levantou, acho que deu uma bronca nele. Não deu não. O pai se levantou e disse: então a partir de hoje, alugue a sua casa, pague suas contas, pague a luz, pague o aluguel e faça a sua feira. Exerça o seu sacerdócio dentro da sua casa. Tem coisas que não dá para a gente negociar com os filhos. A tia da minha esposa, lá em Feira Santana, quando o filho era pequenininho, ficava dançando, botando aqueles pagodão do lado do bar, aqueles pagodão, e o menino dançava, e ela: olha esse menino. Olhe, ri hoje e chora amanhã. Vai ver o estado que se encontra. Deus me trouxe para essa cidade de Alagoinhas, pastor. Eita, que Jesus é bom. Eu nem queria vir. E uma das coisas que eu olho é a criação dos meus filhos. Porque Deus nos separou de todos e de todos. Orgulho nós não pode ter, mas eu sou grato a Deus pelos filhos que eu tenho. Porque longe do sistema, podemos dar a criação e inculcar a palavra no coração. Se você não fazer isso, exercer o sacerdócio dentro da sua casa, amanhã você vai chorar. Amanhã você vai estar querendo subir monte, descer monte e perguntando: Deus, por que meu filho está assim?
E Deus está falando, é simples. Tu não exerceu o sacerdócio na sua casa. Exerceu o sacerdócio? Ai, moço, eu oro pelo meu filho. Ô Senhor, toma meu filho nas tuas mãos, abençoa, livra de todo mal, repreende os demônios, não. É isso exercer sacerdócio? Acorde pela manhã, ore com seu filho. Marque uma vez na semana, pelo menos um dia e um horário, para orar com seu filho dentro de casa. Sente, leia a palavra com seu filho, inculque no coração dele. Aí você vai exercer o sacerdócio. Sabe o que vai acontecer? Quem lembra aqui da palavra do filho pródigo? Levanta a mão. Eu falei isso na reunião dos pais. O filho pródigo largou tudo e foi viver dissolutamente, perdeu a parte dele. Quando ele estava lá, com fome, perdeu todo o dinheiro dos amigos, porque os amigos só vêm, ó. Ah, porque papai, os amigos assim, porque papai tem dinheiro. Você acha, eu falo direto com meus filhos. Seu amigo é eu e sua mãe. E acabou. Se você não botar isso na vida dos seus filhos, eles vão ter outras pessoas como amigo. Porque o inimigo está aí para passar. As suas amizades de adolescentes só vêm atrás de você, sabe por quê? Porque sabe que papai e mamãe tem alguma coisa a oferecer e quer pegar pomba. O mundo só quer você, sabe por quê, adolescentes? Porque vocês têm algo a oferecer. Não é porque vocês é bonitinho, não. E o filho pródigo, quando estava lá com fome, ele disse: epa, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Aleluia. E vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado de seu filho. Agora vem a pergunta. Para a pessoa, na sua consciência, ter uma atitude dessa e lembrar dessa palavra, o pai exerceu o sacerdócio dentro de casa, inculcando a palavra dele? Porque se o pai não exercesse o sacerdócio, ele ia dizer: eu já estou na miséria, vou me jogar. Aí agora ele ia sair dali, ia vender droga, ia fumar, ia beber, ia se prostituir, ia roubar, a polícia ia pegar e ia matar. Mas porque o sacerdócio foi incutido na cabeça dele, ó, a palavra do Senhor, quando ele se via estado de miséria, ele diz: não, eu vou me levantar, eu vou voltar para minha casa e vou falar com meu pai: eu pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno mais de se chamar de seu filho. Essa é a importância de nós como pais exercermos o sacerdócio dentro da nossa casa. A gente perde tempo com tanta coisa, e o principal que Deus entregou na sua mão, que são os filhos, que não é seu, é herança do Senhor, você não cuida. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos voltar a exercer o sacerdócio dentro da nossa casa. E é hoje, é urgente. Precisamos exercer. E isso, queridos, é tão sério, que você vai ver na Bíblia que todos os homens que iam para a batalha, eles levantavam um altar a Deus. Como está o altar das nossas casas? Qual o dia que nós lemos a palavra para nossos filhos? Qual o dia que nós estimulamos dentro da nossa casa? Tem dia que, lá dentro de casa, como sacerdote, minha esposa está me olhando, não vamos falar nada mais não. Aí tem dia que as mulheres estão naquela época, né? Ela mesmo fica, né, força. O pastor perguntou: cadê o menino? Eu falei: tá lá naquele dia. Ela fica no nervoso só. Eu fico tentando contornar coisas lá para cá, porque senão nós terminamos no clima e brigando. Então o sacerdote, ele tem que ter essa leitura dentro da sua casa. Como está sua esposa? Como estão seus filhos? Como é que está as coisas de casa? Porque, querendo ou não, você pode dizer: ah, mas eu tenho meus negócios, eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu tenho um chefe enjoado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus não quer nem saber o que é que você tem. Foi entregue a você cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Foi dado a você. Por isso que nós estamos na vida que nós estamos hoje aqui na terra, passando por tanta prova por causa do banana do Adão. Não exerceu o sacerdócio dele. A mulher ainda vai dizer: a mulher que tu me deste. Se eu fosse Deus, na casa dela dava um tapão no ouvido dele. Deus deu foi a ele. E a gente fica: mulher, já vamos com o menino hoje? Mulher,
Já levantou a campanha, já falou com a pastora? Quem levanta a campanha de sua casa é você, homem. Quem determina o dia de levantar o assunto da sua casa é você, homem. Quem pega a palavra para direcionar é você. É o homem como um sacerdote. Lembra que eu te falei? O homem é sacerdote, a mulher é sacerdote, os filhos são sacerdotes, mas quem vai promover o exercício sacerdotal dentro de casa é o homem. Aí tem mulher que dentro de casa canta de galo mais alto que o homem. Olha, se ele não te colocar no lugar, se prepare que Jesus vai te colocar. Eita Deus. Se você está achando que eu estou aqui brincando ou falando qualquer coisa do outro mundo, te prepare para tu ver. Deus vai colocar as casas no lugar. Sabe por quê? Deus está levantando, olha, uma nação santa. Deus está levantando um povo dessa congregação Nova Jerusalém. Eu estou falando da Nova Jerusalém. O que acontece daí para fora com as outras denominações não me importa. Tudo que eu falo é aqui. Deus está levantando uma nova geração nesse lugar. Deus está fazendo algo novo nesse lugar. E para isso é preciso consertar as famílias. Glória a Deus. E Deus vai primeiro trabalhar com os pais. E depois o filho que não vê o exemplo do pai no seguir, vai vir para os filhos. Mas ele vai fazer. Glória a Deus. Gênesis capítulo, vamos para que acabou o tempo. Gênesis capítulo 18, ou capítulo 1, Gênesis 11, 18. Você como sacerdote da sua casa, eu vou lhe dar 3 princípios aqui que você deve falar, que a gente já falou um pouquinho. Vamos lá. Versículo 18. Jesus da glória. Eu anotei a passagem errada. Mas glória a Deus. Vamos lá. Eu vou falar por aqui. Não é 12 não? 12? Bota aí Deuteronômio 11. O diabo está querendo pelejar, mas aqui não vai não. 11 e 18. Pronto, tem um mistério assim mesmo aí. Está vendo que o Espírito Santo está na revelação? Deuteronômio 11 e 18. Nós vamos até o 20, mas segura no 18. Primeira coisa que você tem que fazer: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Deus estava falando para os pais, principalmente para os homens, falando: olhe, pegue os seus filhos, coloque nele as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Aqui vem o primeiro princípio do exercício sacerdotal dentro da sua casa. Chama-se comunhão. Não haverá comunhão na sua casa se não houver o desenvolvimento da palavra. Porque tem hora que suas palavras não vão quebrantar o coração do seu filho. Tem hora que as suas palavras não vão mudar a mentalidade do seu filho. Mas a palavra, sim. Lembra do filho pródigo? O cara estava na sarjeta. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Portanto, se não houver oração e leitura da palavra dentro da sua casa, não haverá comunhão. Você pode até dizer que dentro da casa há comunhão, mas se não houver oração e palavra, suas palavras são vãs. Não há comunhão. Segunda parte: e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Olha que coisa interessante que a Bíblia está dizendo. Ataias, ou seja, ó, escreve na vossa mão, para que o menino ande ali. Ó, versículo: amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Na palma da mão, por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Sabe o que é outra parte do sacerdote tem dentro de casa? Além de promover a comunhão, olhando para isso aqui, ele tem que ter disciplina. Hoje eu oro dentro de casa, amanhã eu não oro. Hoje eu levanto um culto de família, amanhã eu já não faço mais. Não adianta. Como você tem disciplina para as suas coisas, você tem que ter disciplina para a sua casa. Como sacerdote. Faça o versículo, que eu estou correndo, que o tempo foi embora.
Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Segura aí, segura esse versículo aí. Primeira coisa, diga comigo: comunhão, disciplina, e agora testemunho. O sacerdote tem que ter testemunho. Ensinai vossos filhos, falando dessas, assentado com eles, conversando, abrindo a Bíblia, falando sobre isso, em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Andando pelo caminho, em outras traduções vai dizer, sendo um exemplo. Não adianta eu mandar meu filho orar. Esse menino não ora, só quer andar no celular. E quando entra no quarto, meia-noite, papai está no celular. Esse menino não lê a Bíblia. Esse menino não lê o texto. E quando o filho pergunta ao pai, aonde fica o livro, onde fica Malaquias? Porque aqui vai pesquisar no Google. A gente ri, mas o negócio é sério. Não adianta eu mandar meu filho ter uma vida de oração se eu não exerço o sacerdócio da oração. Não adianta meu filho ler a palavra se eu não oro com eles na palavra. Não adianta. Não adianta. O exercício sacerdotal de casa tem que ter comunhão, tem que ter disciplina e tem que ter testemunho. Deu para entender isso aí? Abre aí Tiago capítulo 2, versículo 12, para nós encerrarmos. 2 versículos agora. Olha o que é que Tiago vai dizer. Assim falai e assim procedei. Eu não ouvi não. Assim falai e assim procedei. Ah, sim. Depois do meu filho está no celular até tarde, mas eu fico no celular. Eu proíbo tanta coisa e eu faço tudo isso. Eu falo, mas não procedo. Precisamos levantar o nosso sacerdócio dentro da nossa casa. E para encerrarmos, quando você exercer o seu sacerdócio, abre aí Deuteronômio 11, 21. O que é que vai acontecer dentro da sua casa? Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias do céu sobre a terra. Glória a Deus. Quando você exercer o sacerdócio dentro da sua casa, vai acontecer isso aí, vai se multiplicar os dias dos seus filhos na terra e os seus dias. Aleluia. Você como sacerdote, você tem que cuidar de todas as áreas do seu filho. Seja sincero. Qual é a mãe ou o pai aqui que já ora para que Deus abençoe o dia do casamento do seu filho? Pronto. Deus vai preparar qualquer coisa. Eu já falei um dia desse aqui que eu estou quase pensando em voltar como antigamente. Que o cara para chegar dentro de casa para levar uma filha moça tinha que pagar o dote. Eu estou quase botando isso lá em casa. O sacerdócio ele tem que estar incluso em todas as coisas dentro de casa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Isso aqui eu posso falar. Uma vez eu cheguei numa farmácia. E aí, quando a mulher está nos seus dias, usa. Todo mundo já sabe. Usa absorvente. Cheguei na farmácia e fui comprar. E em vez de eu ficar com vergonha, a mulher me ficou. Eu que já não gosto da coisa, minha pastora. Eu vi que ela estava toda vermelha quando eu pedi uma absorvente, toda vermelha, assim com. Aí eu falei, vou meter mais vergonha ainda. Eu falei assim, não vai me perguntar se é com abas ou sem abas? Aí quase que ela bota a cara no chão. Eu vou deixar ela mais vermelha ainda. Aí a mulher chegou e falou assim, rapaz, difícil ver um homem chegar aqui e fazer isso. Queridos, não estou aqui para me gabar, porque eu sou ser humano fraco, preciso melhorar dentro de casa. Só minha esposa sabe o quanto que ela me suporta. Preciso melhorar. Mas o sacerdote dentro de casa, ele cuida de tudo. Só se eu não tiver, mas até as coisas da minha esposa, seja íntimas, seja lá o que for, antes de acabar já tem. Só se eu não tiver. Porque eu preciso ser meu sacerdote dentro de casa. Sacerdote dentro de casa não é só questão de palavra, é tudo.
casou, sem ir no comércio comprar uma roupa. Não é porque eu proibia ou porque não tinha, não. Eu passava na rua, ou passava de quando olhava no guarda-roupa dela, olhava as roupas que ela vestia na igreja, passei a comprar uma blusa para ela, vou comprar uma saia. Perguntei ela qual foi o dia, quantos anos ela passou sem ir para a rua? Mais de 8 anos sem minha cara da rua. Porque tudo que eu via, está acabando minha esposa, colocava no lugar. Está acabando isso, vou botar no lugar. E ela fala, menino, para que isso? Eu tenho que exercer meu sacerdócio dentro de casa. Não tirei você da casa do seu pai para viver qualquer vida, não. Aleluia. E tem um bocado de sacerdote aí relaxado. E quando as coisas íntimas da mulher acabam, ele pergunta, já usou? Já acabou? Não dá nem 2 meses. O sacerdote, querido, ele cuidava de toda a parte do templo. Eu só falei Santo dos Santos, mas tinha santos, átrios e tinha um lugar lá de fora. Até chegar no lugar Santo dos Santos, tinha vários utensílios. Tinha um candelabro, tinha a pia que ele lavava as mãos, tinha um lugar que colocava os pães da proposição, tinha um lugar que era preparado o incenso. E você, como sacerdote da sua casa, só quer botar comida dentro de casa. Malmente! Não quer orar, não quer ler a palavra, não quer ensinar, não quer olhar as necessidades da esposa, do filho. Levante a mão os homens para cima em nome de Jesus. Cadê os homens da igreja? Até você que não é crente também, levante a mão. Você que não é crente também, que é homem, levante a mão. As crianças que é homem também, levante a mão. Levante a mão. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Quem se levantar como um sacerdócio dentro da sua casa, haverá uma mudança da parte de Deus. E todos vão olhar para dentro da sua casa e vão dizer, grandes coisas fez o Senhor a esta família. Por isso estamos alegres. Glória a Deus. O céu me fala dizendo, aleluia, exerça o seu sacerdócio dentro da sua casa, porque Deus, Ele vai fazer algo tremendo sobre a sua casa. Nesse momento de família, eu vi tanta coisa acontecendo no meio da nossa família, na vida dos nossos primos, sobrinhos, nas crianças. Minha esposa sabe ali, nós temos sobrinhos que hoje bebem, vai para as baladas, anda em outros lugares errados, já teve até que ser mudado de lugar porque ia morrer, juraram de morte. Graças a Deus, não porque eu não sou nada, porque eu sou uma coisa, mas porque a palavra exercida na minha família me livrou de todas essas coisas. O seu papel é exercer o sacerdócio, e agora vai vir um papel de Deus de cumprir aquilo que você exerceu. Lembre-se, você é o sacerdote, a mulher é o sacerdote e os filhos são sacerdotes. E o pai e a mãe vai promover o exercício sacerdotal dentro da sua casa. Amém? Amém. Olha o seu irmão do seu lado e diz assim, você não dormiu, hein? Oh, glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Pai amado, muito obrigado, meu Senhor Deus, pelos internautas também fazer parte desse banquete juntamente conosco, aonde estamos saindo daqui saciados, Pai, com um conselho, com orientação, com a Tua palavra, Pai, com entendimento, a saber qual o nosso papel como família do Senhor, como aqueles que Deus levantou e nos deu grande privilégio, Senhor, de sermos bênçãos na vida da nossa família e sermos bênçãos para o nosso próximo e para os nossos irmãos, porque foi assim que o Senhor nos levantou como igreja. Pai amado, abençoa os internautas, dando a eles, ó Pai querido, a Tua bênção, a graça e o mover do Teu Santo Espírito sobre cada um deles. Abençoa todas as famílias, Senhor. Ó Deus, abençoe em nome de Jesus.